Você já percebeu que quanto mais você persegue algo, mais parece que isso escapa? O sucesso, a felicidade, a clareza mental, tudo parece estar sempre um passo à frente, fora do seu alcance. Mas e se eu te dissesse que a resposta não está na pressa, e sim na calma? Respire fundo, relaxe. A ansiedade e a inquietação são os piores inimigos da realização. Em um mundo cada vez mais barulhento, acelerado e obcecado por resultados imediatos, falar sobre calma como caminho para o sucesso pode parecer quase um convite à estagnação. Afinal, fomos condicionados a associar o êxito à velocidade, à intensidade, à força e à urgência. As narrativas modernas exaltam aqueles que acordam antes do sol nascer, que produzem sem parar, que respondem mensagens em segundos e que não param nem mesmo para respirar. Porém, há uma sabedoria antiga, mas poderosa, que desafia essa lógica e propõe outro olhar. A ideia de que a verdadeira conquista nasce do silêncio interior. Carl Jung, o explorador da alma humana, dedicou grande parte de sua vida ao estudo do inconsciente humano, e entre seus muitos ensinamentos, um deles se destaca por sua simplicidade e profundidade. O reconhecimento de que a calma é um solo fértil para a transformação, o autoconhecimento e, inevitavelmente, para o sucesso duradouro. Não se trata de uma calma ingênua ou passiva, mas de uma postura consciente diante da vida. Para Jung, o caos externo muitas vezes reflete uma desordem interna, e o primeiro passo para mudar o mundo ao nosso redor é reorganizar o que se passa dentro de nós. Quando estamos em paz, conseguimos enxergar com mais clareza, tomar decisões mais assertivas e evitar reações impulsivas que nos desviam de nossos objetivos. A calma, nesse sentido, é uma espécie de alquimia emocional, capaz de transmutar o medo em coragem, a dúvida em propósito e a ansiedade em direção. É nesse estado de serenidade que encontramos espaço para refletir sobre quem somos, o que queremos e qual caminho realmente nos leva à realização. Jung acreditava que o indivíduo só se torna verdadeiramente completo quando aprende a ouvir sua própria alma, e essa escuta exige silêncio, exige pausa, exige calma. Ao contrário do que muitos pensam, o sucesso não é apenas o resultado de ações externas, mas também de uma jornada interna profunda. A calma nos dá a chance de mergulhar em nós mesmos e entender os padrões inconscientes que nos sabotam, os traumas que nos limitam e os sonhos que deixamos esquecidos. Em vez de correr atrás de metas impostas, passamos a construir um sucesso que tem significado, que está alinhado com nossa essência. Neste vídeo, vamos explorar como a calma, segundo os princípios de Jung, não é um obstáculo, mas sim um impulso poderoso rumo à realização pessoal e profissional. Vamos compreender como o silêncio pode se tornar uma bússola em meio à confusão, como o equilíbrio interno pode se refletir em conquistas externas e, sobretudo, como a verdadeira força se revela justamente naqueles que aprenderam a permanecer serenos diante da tempestade. Vivemos sob a ditadura do tempo. Minuto a minuto, somos cobrados, pressionados e comparados. Corremos de um compromisso para outro como se a vida fosse uma maratona que só termina com a exaustão. Nesse ritmo frenético, o sucesso se transforma em uma meta ansiosa, quase desesperada. No entanto, Jung nos convida a perceber que esse movimento compulsivo não é sinal de força, mas de desconexão. A pressa, muitas vezes, é apenas um disfarce da ansiedade, um mecanismo de defesa para não encarar os vazios que carregamos por dentro. Quando nos recusamos a parar, a ouvir e a sentir, deixamos de acessar as verdades mais profundas sobre nós mesmos e, consequentemente, perdemos o fio da nossa própria história. A calma, ao contrário, nos devolve o tempo. Ela nos dá espaço para perceber o que realmente importa, o que é essencial e o que é apenas ruído. Ao desacelerar, abrimos espaço para um tipo de escuta que vai além do racional. Jung chamava isso de processo de individuação, um caminho de integração entre o consciente e o inconsciente, em que o ser humano começa a se tornar aquilo que realmente é. Mas esse processo exige tempo,
exige presença e, sobretudo, exige calma. Quando nos aquietamos, conseguimos perceber os sinais sutis da vida. As intuições, os sonhos, os incômodos silenciosos que antes eram abafados pelo barulho da pressa. E é nesses momentos de pausa que começamos a perceber que o sucesso, como a felicidade, não se encontra ao final de uma corrida, mas na própria forma como caminhamos. A clareza mental nasce desse silêncio, dessa escuta, dessa disposição para estar inteiro no presente. A calma, então, não é apenas um estado emocional, ela é uma ferramenta de acesso ao que temos de mais verdadeiro. É claro que o mundo continuará exigindo de nós respostas rápidas e produtividade constante. Mas a grande virada acontece quando conseguimos estar no mundo sem nos perdermos dele. Quando aprendemos a dizer não ao ritmo externo para ouvir o nosso próprio compasso interno. Jung acreditava que esse reencontro é o que nos dá força, coragem e direção. E isso não se conquista com esforço cego, mas com consciência tranquila. O sucesso que nasce da calma é mais profundo, mais sólido e mais duradouro, porque está fundamentado em quem realmente somos, e não no que o mundo espera que sejamos. A partir desse ponto, toda ação deixa de ser reativa e passa a ser criativa, alinhada com uma intenção clara e serena. E essa talvez seja a diferença fundamental entre vencer e realmente realizar. Carl Jung enxergava o inconsciente não como um repositório de traumas ou memórias reprimidas, mas como uma fonte vasta de sabedoria, símbolos e imagens que nos orientam em direção à completude. Mas o acesso a essa fonte não se dá por meio do esforço intelectual, e sim da entrega silenciosa. O inconsciente não grita, ele sussurra. E só podemos ouvir esses sussurros quando nos dispomos a silenciar o ruído externo e, mais difícil ainda, o ruído interno. A calma se torna, então, uma espécie de ponte. Uma ponte entre o que vemos e o que pressentimos, entre o que sabemos conscientemente e o que, de forma mais sutil, já habita em nós. Quando nos aquietamos, abrimos espaço para que símbolos, sonhos e intuições emergem à superfície, revelando caminhos que a lógica sozinha seria incapaz de traçar. Essa escuta profunda, que Jung tanto valorizava, é essencial para a verdadeira transformação pessoal. O sucesso genuíno não é apenas uma sequência de conquistas materiais, mas uma realização que integra corpo, mente e alma. É um estado em que sentimos que estamos vivendo o nosso propósito, mesmo que as circunstâncias externas ainda não estejam perfeitas. E para que essa sensação de propósito floresça, precisamos abrir espaço dentro de nós. Quando estamos em constante agitação, preocupados com o que virá, reagindo impulsivamente ao que nos acontece, deixamos de nos conectar com esse território interno, que sabe exatamente quem somos e para onde devemos ir. A calma nos ensina que há um tempo certo para tudo, inclusive para crescer. E esse crescimento verdadeiro não se dá por imposição, mas por permissão, pela coragem de parar e simplesmente ouvir. Ao permitir que o inconsciente se manifeste, damos voz a partes de nós que estavam esquecidas, reprimidas ou negligenciadas. Jung acreditava que cada pessoa carrega dentro de si arquétipos, padrões universais de comportamento e significado, que, quando integrados, nos ajudam a viver com mais autenticidade e equilíbrio. Mas essa integração só acontece quando nos relacionamos com essas imagens internas com respeito e atenção. E atenção aqui não é tensão, é presença serena. A calma é o estado em que nos tornamos capazes de perceber essas mensagens sutis e, mais importante, de acolhê-las sem julgamento. Nesse processo, vamos reconstruindo nossa identidade não com base em expectativas externas, mas com base em verdades internas. E é essa reconexão que nos fortalece e nos orienta rumo a um sucesso que não fere, não esgota, mas nutre. Em muitas situações da vida, especialmente nas mais desafiadoras, é a calma que diferencia a reação impulsiva da resposta consciente. Quando somos dominados pelas emoções,
tendemos a agir de forma imediatista, tentando eliminar o desconforto o mais rápido possível, muitas vezes sem considerar as consequências. Jung compreendia a importância de integrar nossas emoções, não negá-las, mas também não ser escravizado por elas. A calma, nesse sentido, é o solo fértil onde a inteligência emocional pode florescer. Ela não é uma negação do que sentimos, mas um espaço seguro onde podemos observar nossas emoções sem sermos arrastados por elas. Quando cultivamos essa serenidade interna, desenvolvemos uma capacidade rara e valiosa, a de sentir profundamente sem perder o centro, de atravessar tempestades sem nos despedaçarmos por dentro. A calma nos permite entrar em contato com nossas emoções de forma mais lúcida, quase como se fôssemos espectadores atentos de nossa própria experiência. Isso não significa frieza ou apatia, mas maturidade emocional. Significa saber que podemos sentir raiva sem precisar explodir, que podemos sentir medo sem paralisar, que podemos nos decepcionar sem perder a fé em nós mesmos. Jung dizia que aquilo que negamos dentro de nós se volta contra nós como destino, e muitas vezes o que nos impede de alcançar o sucesso não são os obstáculos do mundo externo, mas os conflitos não resolvidos que carregamos internamente. A calma é a ferramenta que nos permite olhar para esses conflitos com coragem e compaixão. É nesse espaço de pausa que começamos a reconhecer padrões repetitivos, gatilhos emocionais e armadilhas mentais que nos mantêm presos a ciclos de autossabotagem. É curioso notar como, quanto mais nos conhecemos emocionalmente, mais nos tornamos eficazes no mundo externo. A calma, ao contrário do que se pensa, não nos torna lentos, ela nos torna precisos. Ela nos impede de desperdiçar energia com reações desnecessárias e nos ajuda a concentrar forças naquilo que realmente importa. Ao invés de nos deixarmos levar pela ansiedade do momento, passamos a responder com intencionalidade, com clareza, com propósito. A inteligência emocional, nessa perspectiva, deixa de ser um ideal abstrato e passa a ser uma prática cotidiana, e a calma é o seu ponto de partida. Quando aprendemos a nos regular emocionalmente, passamos a ser líderes de nós mesmos, e liderar a si mesmo é o primeiro passo para liderar qualquer outro aspecto da vida, seja um projeto, uma carreira ou até mesmo um relacionamento. Essa liderança serena é talvez a mais poderosa de todas. Um dos grandes ensinamentos que emergem da psicologia analítica de Jung é que o ser humano não se realiza apenas ao atingir metas, mas ao tornar-se inteiro. E esse processo de inteireza ou de individuação exige presença. Presença verdadeira, não apenas física, mas psíquica e emocional. Estar presente é estar inteiro no aqui e agora, e essa qualidade só pode ser cultivada na calma. Quando estamos agitados, corremos o risco de viver de forma fragmentada. O corpo está em um lugar, a mente em outro, e o coração, muitas vezes, em nenhum. É na serenidade que conseguimos reunir essas partes dispersas de nós mesmos e nos alinhar com o momento presente. E é no momento presente que a vida realmente acontece, que as oportunidades surgem, que as conexões se aprofundam. O sucesso, quando nasce da presença, não é apenas um resultado, mas uma consequência natural de estar em harmonia com a realidade. Jung afirmava que o tempo psicológico não segue a mesma lógica do tempo cronológico. Às vezes, vivemos semanas inteiras em um estado de distração, de pressa, de ausência de nós mesmos. E, em um único instante de presença verdadeira, podemos acessar um nível de compreensão que transforma todo o nosso percurso. A calma cria esse instante. Ela abre espaço para o agora se revelar por completo, sem filtros, sem projeções, sem defesas. Quando estamos calmos, conseguimos perceber com mais nitidez o que antes passava despercebido. Uma intuição sutil, uma emoção incômoda que pede atenção, uma ideia que poderia mudar tudo. A realização pessoal e profissional depende muito mais da nossa capacidade de estar inteiros nas experiências do que da quantidade de experiências que acumulamos. A presença, fortalecida pela calma,
transforma o comum em extraordinário, o passageiro em significativo, o simples em profundo. E talvez seja esse o segredo mais negligenciado do sucesso. Ele não está apenas no fazer, mas no ser. Estar presente com integridade, com atenção, com sensibilidade, faz com que cada ação carregue uma força muito maior. A pressa costuma nos tornar superficiais. Fazemos muito, mas sentimos pouco. A calma nos leva ao oposto. Fazemos menos, mas com uma qualidade que reverbera. E essa qualidade de presença é o que constrói relacionamentos sólidos, reputações duradouras e trajetórias verdadeiramente inspiradoras. Não se trata de romantizar a lentidão ou de negar a importância da ação, mas de entender que a ação, para ser potente, precisa nascer de um estado de alinhamento interno. Jung sabia que a vida ganha sentido quando vivida com autenticidade, e a autenticidade só é possível quando paramos de fugir de nós mesmos e começamos, enfim, a habitar o nosso próprio momento com calma e inteireza. Quando enfrentamos momentos de crise, é comum sentirmos que tudo está ruindo, que perdemos o controle e que qualquer reação é melhor do que a paralisia. No entanto, Jung nos ensina que há um tipo de força que não se manifesta no grito, na pressa ou na luta direta, mas sim no silêncio e na firmeza interior. A calma, nesses momentos, não é fraqueza, é resistência consciente. Ela nos dá a capacidade de atravessar a adversidade com dignidade, de suportar o caos sem nos desintegrarmos por dentro. Essa tranquilidade não significa negação do sofrimento, mas sim a escolha deliberada de não se deixar consumir por ele. É uma confiança profunda de que há um sentido oculto mesmo nos períodos mais sombrios e que a única forma de encontrá-lo é permanecer centrado, atento e presente. É justamente no enfrentamento das dificuldades que a calma se revela mais valiosa. Em meio ao colapso emocional, à frustração profissional ou à dor inesperada, é ela quem nos permite respirar antes de agir, escutar antes de julgar, esperar antes de concluir. A calma nos dá tempo. E esse tempo é ouro, pois é nele que amadurecem as respostas mais sábias, as decisões mais ponderadas, os conselhos mais transformadores. Jung via os momentos de crise como convites à transformação, como oportunidades de integração de conteúdos profundos do inconsciente. Mas essa integração não acontece sob pressão ou desespero. Ela precisa de um espaço interno de acolhimento e quietude. É nesse espaço que algo novo pode nascer, uma nova perspectiva, um novo caminho, um novo eu. Sem calma, reagimos. Com calma, renascemos. A resiliência verdadeira, portanto, não está em aguentar tudo calado nem em enfrentar tudo com bravura cega. Ela está em saber o momento certo de recuar, de refletir, de se reconstruir em silêncio. A calma é esse refúgio, não um esconderijo, mas uma oficina interna onde nossas partes despedaçadas podem ser cuidadas, onde nossas feridas podem falar, onde nossos medos podem ser ouvidos. É também nesse lugar que surgem as forças que nos permitem continuar, não por obrigação, mas por convicção. A adversidade, inevitável como é, se torna menos ameaçadora quando sabemos que há dentro de nós um centro calmo, inabalável, sempre acessível. Conectar-se com esse centro é descobrir que, mesmo diante das maiores tormentas, há em nós uma parte que permanece inteira, e é essa parte que nos guia rumo ao verdadeiro sucesso. Existe um fenômeno descrito por Jung que escapa às explicações racionais e nos conecta com o mistério da existência: a sincronicidade. Trata-se de encontros significativos, coincidências carregadas de sentido, acontecimentos externos que espelham estados internos. Mas esses sinais sutis da vida, quase sempre, só se tornam perceptíveis quando estamos em estado de atenção calma. A agitação nos cega para o que está diante de nós. Quando vivemos sob pressão, tudo se torna ruído. Não conseguimos distinguir entre o acaso e o símbolo, entre o banal e o essencial. Já na calma, o mundo adquire uma nova profundidade. Começamos a perceber que nada é totalmente aleatório.
que certos momentos carregam mensagens que algumas pessoas chegam exatamente quando precisam chegar. A sincronicidade não pode ser forçada nem controlada. Ela se revela apenas quando abrimos espaço para que a vida nos surpreenda. É nesse estado de escuta serena que o universo começa a dialogar conosco. Um livro que aparece no instante certo, uma frase dita por alguém que ressoa em nossa alma, uma oportunidade que surge quando já estávamos prestes a desistir. Jung acreditava que essas sincronicidades são manifestações do inconsciente coletivo em ação, um campo de significados que nos conecta a algo maior. Mas para acessarmos esse campo, precisamos estar sintonizados com ele. E essa sintonia não se alcança com esforço ou com lógica, mas com presença e confiança. A calma nos torna receptivos. Quando não estamos ocupados demais tentando forçar o futuro, passamos a notar as pistas sutis que ele nos envia. Essas pistas não dizem exatamente o que fazer, mas apontam direções, acendem intuições, confirmam pressentimentos. E seguir por esse caminho é muito mais eficaz do que insistir na rota ditada apenas pela mente analítica. O sucesso, quando guiado por sincronicidade, adquire uma leveza que parece contradizer o esforço que estamos acostumados a associar ao crescimento. Não se trata de passividade, mas de alinhamento. A calma nos ajuda a distinguir entre insistir e fluir, entre forçar e permitir. Quando estamos calmos, confiamos mais em nossa intuição, em nosso ritmo, em nossa capacidade de perceber o que está certo para nós, ainda que o mundo inteiro diga o contrário. E quanto mais cultivamos essa escuta, mais a vida parece colaborar, mais os acontecimentos se encaixam, mais o tempo trabalha a nosso favor. Jung via nesse movimento um sinal claro de que estamos em harmonia com aquilo que nos guia de forma mais profunda. E essa harmonia silenciosa e invisível é talvez a forma mais elegante de sucesso que podemos viver. Aquela que nos leva exatamente onde precisamos estar, sem ruído, sem luta, apenas com a verdade tranquila de quem sabe ouvir. No coração da filosofia junguiana, encontra-se uma ideia poderosa e libertadora. A verdadeira mudança acontece de dentro para fora, e não o contrário. Essa transformação, no entanto, não se dá de forma explosiva ou espetacular. Ela é, na maioria das vezes, silenciosa, quase imperceptível. É como uma semente que germina no escuro da terra antes de romper a superfície. A calma é esse solo escuro e fértil, onde a mudança pode acontecer com profundidade. Enquanto o mundo nos cobra resultados imediatos, a psicologia profunda nos convida a cultivar raízes. E cultivar raízes exige tempo, exige escuta, exige um tipo de força que não se mostra em conquistas externas, mas em estabilidade interna. Quando nos permitimos ficar em silêncio, quando aceitamos não ter todas as respostas, abrimos espaço para que algo novo e autêntico comece a emergir em nós. Algo que não é fruto da pressa, mas da maturação. Jung sabia que o ego, essa parte de nós que quer controlar tudo, ser admirado, ter razão, resiste à transformação verdadeira. Ele prefere atalhos, respostas rápidas, vitórias visíveis. Mas o núcleo mais profundo e sábio do nosso ser opera em outro ritmo. Ele não tem pressa. Ele nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossas sombras, a integrar nossas partes esquecidas. Esse processo de integração não acontece sob pressão. Ele precisa de espaço, de acolhimento, de calma. Quando paramos de nos forçar a mudar e começamos a nos permitir ser, algo começa a se reorganizar em nosso interior. Deixamos de lutar contra quem somos e passamos a colaborar com quem podemos nos tornar. E essa transição, feita com paciência e profundidade, tem o poder de transformar não só a nossa trajetória, mas também a forma como impactamos o mundo ao nosso redor. Essa transformação duradoura nos leva a um tipo de sucesso que não pode ser medido apenas por números ou títulos, mas pela serenidade com que habitamos a própria vida. Quando nos tornamos mais inteiros, passamos a agir com mais clareza, a escolher com mais sabedoria, a viver com mais leveza.
Os resultados vêm sim, mas não como metas desesperadas, e sim como frutos naturais de um ser que floresce em seu próprio tempo. O sucesso, então, deixa de ser uma escada de esforço e passa a ser uma dança com o tempo, com a alma, com o que realmente importa. É por isso que a calma não é apenas um meio para se chegar a um lugar melhor. Ela é, em si, uma manifestação de que já estamos no caminho certo. E no silêncio que ela nos oferece, ouvimos pela primeira vez a voz daquilo que sempre buscamos, nossa verdadeira essência, livre da pressa, plena em sua própria existência. Em um mundo que celebra a velocidade, a produtividade e a constante exposição, escolher a calma pode parecer um ato de contracultura, mas talvez seja justamente essa escolha que nos reconecte com o que há de mais verdadeiro em nós. Carl Jung nos deixou como herança não apenas uma teoria, mas um convite à autenticidade, à escuta profunda, à integração do ser. E nada disso é possível sem a pausa. A calma não é a ausência de movimento, é a qualidade do movimento que nasce do centro. É ela que nos permite agir com propósito, criar com significado, viver com plenitude. Não se trata de abandonar os sonhos ou de recuar diante dos desafios. Trata-se de redefinir a forma como nos relacionamos com o tempo, com as metas, com nós mesmos. A pressa pode até gerar resultados, mas é a calma que gera sentido. E sentido é o que transforma o sucesso em realização. Chega um momento na vida em que percebemos que não queremos mais correr atrás. Queremos caminhar com a nossa verdade, com o nosso ritmo, com aquilo que nos faz bem. E essa caminhada só pode ser sustentada pela calma. Quando respiramos fundo e desaceleramos, percebemos que não estamos atrasados. Estamos exatamente onde precisamos estar. As comparações perdem força, as exigências se dissolvem, a autocrítica se silencia. Restamos nós, inteiros, presentes, atentos. E é nesse estado que o sucesso deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma consequência inevitável daquilo que já somos. Jung nos mostrou que o processo de individuação, de tornarmos-nos quem somos, é um caminho de retorno ao centro. E esse retorno só é possível quando temos coragem de parar de correr e começamos, enfim, a ouvir. E agora, para além da reflexão, fica o convite à conversa. Quantas vezes você já sentiu que a pressa te afastou de você mesmo? Quantas decisões você tomou no impulso, só para depois perceber que precisava mesmo era de um momento de calma? Você já experimentou parar no meio do caos e simplesmente escutar? O que acontece dentro de você quando faz isso? E se a resposta que tanto procura não estiver no próximo passo, mas no passo que você deixou de sentir, comenta aqui. Em que momento da sua vida a calma fez toda a diferença? Você acredita que desacelerar pode ser a chave para avançar de verdade? Quero muito saber a sua visão sobre isso. Vamos juntos abrir esse espaço de pausa, de troca, de escuta. Às vezes, tudo o que falta é alguém perguntar o que ninguém parou para pensar. Você já sentiu que conhecia alguém antes mesmo de trocar a primeira palavra? Aquela sensação inexplicável de familiaridade, como se duas linhas invisíveis do destino tivessem se cruzado exatamente no momento certo? Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, dedicou boa parte de sua vida a compreender esses mistérios da psique humana, e suas descobertas sobre o amor vão muito além do que imaginamos. Para Jung, não existe acaso nos encontros que realmente importam. Existe algo que ele chamou de sincronicidade, eventos que se conectam não por causa e efeito, mas por significado. Quando você encontra alguém e sente que o universo conspirou para esse momento, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Mas como diferenciar um encontro sincronístico de uma simples paixão passageira? Como saber se aquela pessoa veio para ficar ou apenas para te ensinar algo? A resposta de Jung é ao mesmo tempo simples e profunda. Observe o que essa pessoa desperta em você. Não apenas emoções superficiais, mas transformações reais.
Porque o amor verdadeiro, na visão junguiana, não é sobre completar o outro. É sobre se tornar completo através da jornada compartilhada. Muito antes de você perceber conscientemente que está se apaixonando, seu inconsciente já tomou uma decisão. Jung descobriu que carregamos dentro de nós imagens primordiais, arquétipos que moldam nossas escolhas amorosas sem que percebamos. São padrões herdados da humanidade inteira, memórias ancestrais sobre o que significa amar, unir-se, pertencer. Quando cruzamos com alguém que ressoa com esses arquétipos internos, algo mágico acontece. É como se duas frequências se encontrassem e criassem uma harmonia única. Você pode chamar isso de química, de conexão, de energia. Jung chamava de reconhecimento arquetípico. Seu inconsciente reconhece no outro algo essencial, algo que fala diretamente com suas camadas mais profundas. Mas aqui está o detalhe crucial. Esse reconhecimento pode ser tanto uma porta para o crescimento quanto uma armadilha. Porque nem sempre o que o inconsciente reconhece é saudável. Às vezes, ele está apenas repetindo padrões antigos, buscando no outro algo que nunca foi resolvido em você. A diferença entre um amor transformador e um amor destrutivo está na consciência que você traz para esse processo. Por isso Jung insistia: não basta sentir, é preciso compreender o que você está sentindo. Quando você percebe que aquela atração avassaladora vem de um lugar de ferida, de carência, de vazio, você ganha o poder de escolher. E escolher conscientemente é o primeiro passo para um amor que realmente vale a pena. Existe um fenômeno fascinante que Jung observou em seus pacientes. Nós nos apaixonamos por aquilo que precisamos integrar em nós mesmos. Se você é muito racional, pode se sentir irresistivelmente atraído por alguém emocional. Se você reprime sua criatividade, pode se encantar por uma pessoa artística e livre. Isso não é coincidência. É o seu inconsciente pedindo para você se tornar inteiro. O outro funciona como um espelho psicológico. Tudo aquilo que você vê nele e te fascina é, na verdade, uma parte sua que você ainda não desenvolveu. Jung chamava isso de projeção. Nós projetamos no outro nossos potenciais não realizados, nossas qualidades negadas, até mesmo nossas sombras reprimidas, e então nos apaixonamos perdidamente por essa projeção. O problema é que nenhuma pessoa consegue sustentar para sempre a imagem idealizada que criamos. Mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe, e quando isso acontece, muitos relacionamentos entram em colapso. A pessoa que parecia perfeita de repente se torna decepcionante, mas Jung via isso de outra forma. Esse é exatamente o momento em que o amor verdadeiro pode começar. Quando você consegue recolher suas projeções e ver o outro como ele realmente é, com suas virtudes e defeitos, medos e forças, você dá um salto gigantesco rumo à maturidade emocional. Você deixa de buscar um salvador ou uma fantasia e começa a construir algo real. E o real, embora menos encantador que o ideal, é infinitamente mais sustentável e profundo. Jung dizia que todo ser humano tem um lado sombrio, não no sentido moral, mas psicológico. A sombra, para ele, é tudo aquilo que você não quer ser, não quer aceitar, não quer ver em si mesmo. São seus medos, suas inseguranças, seus impulsos indesejados, suas fraquezas. E você passa a vida tentando esconder essa sombra dos outros e de si mesmo. Mas acontece algo curioso nas relações íntimas. A sombra inevitavelmente aparece. Quanto mais próximo você fica de alguém, mais difícil se torna manter a máscara. E então começam os conflitos, as frustrações, os desapontamentos. Você descobre que aquela pessoa não é tão paciente quanto parecia. Ela descobre que você não é tão seguro quanto demonstrava. As sombras se revelam. Para muitos, esse é o fim do relacionamento. Mas para Jung, é o verdadeiro início. Porque é somente quando duas pessoas têm coragem de mostrar suas sombras uma para a outra que o amor pode se tornar genuíno. Não é fácil.
Exige vulnerabilidade, honestidade brutal, aceitação radical. Exige que você olhe para os aspectos menos nobres de si mesmo e os reconheça sem julgamento. A pessoa certa não é aquela que nunca vê sua sombra. É aquela que, ao vê-la, não foge assustada. É aquela que compreende que você, assim como ela, é um ser humano complexo e contraditório, e que mesmo assim escolhe ficar, não por obrigação ou carência, mas por reconhecimento genuíno. Esse tipo de amor é raro porque exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a coragem de ser imperfeito diante de outro. Jung descobriu algo revolucionário. Dentro de cada homem vive uma mulher interior, e dentro de cada mulher vive um homem interior. Ele chamou essas figuras de ânima e ânimos. Elas são formadas desde a infância, influenciadas pelas relações com pais, pela cultura, pelas experiências de vida. E elas determinam, em grande parte, por quem você vai se apaixonar. Quando você encontra alguém que corresponde à sua imagem interna de anima ou animus, a atração é quase mágica. Você sente que encontrou sua alma gêmea, seu complemento perfeito, a pessoa que estava destinada a você. E, em certo sentido, está certo. Mas não da forma que imagina. O que está acontecendo é que você está vendo no outro um reflexo da sua própria psique. Aquela pessoa ativou em você uma imagem arquetípica poderosa, e você está respondendo a isso com toda a intensidade emocional possível. É lindo, é avassalador, mas também é perigoso. Porque enquanto você estiver amando apenas a projeção da sua anima ou animus, você não está realmente amando aquela pessoa. Você está amando uma parte de si mesmo refletida nela. O amor maduro, segundo Jung, acontece quando você consegue ir além dessa projeção inicial. Quando você reconhece que aquilo que te atraiu no outro é, na verdade, uma qualidade que você precisa desenvolver em si mesmo. O homem que projeta sua ânima em uma mulher precisa, na verdade, entrar em contato com seu próprio lado feminino. Sua sensibilidade, sua intuição, sua receptividade. A mulher que projeta seu animus precisa integrar suas próprias qualidades masculinas, sua assertividade, sua racionalidade, sua autonomia. Se você acredita que o amor verdadeiro é aquele sem conflitos, Jung tem más notícias para você. Ele dizia que o conflito é não apenas inevitável, mas necessário. É através do atrito que duas pedras são polidas. É através da tensão que o crescimento acontece. Um relacionamento sem conflito é um relacionamento superficial, onde ninguém está realmente se mostrando. Mas atenção, conflito não é o mesmo que violência, abuso ou desrespeito. Jung falava de uma tensão criativa, um espaço onde duas individualidades diferentes se encontram e precisam negociar suas diferenças. Onde dois mundos internos colidem e dessa colisão algo novo pode nascer. Isso exige maturidade emocional de ambas as partes. Quando você está com alguém que te confronta, que questiona suas certezas, que te tira da zona de conforto, é fácil pensar: essa pessoa não é para mim, é muito difícil. Mas Jung diria: espere um momento. Observe o que esse conflito está revelando sobre você. Talvez essa dificuldade seja exatamente o que você precisa para evoluir. A pessoa certa não é aquela com quem tudo é fácil o tempo todo. É aquela com quem, mesmo nos momentos difíceis, você sente que está crescendo. É aquela que, ao te desafiar, não está tentando te diminuir, mas sim te convidando a se expandir. E você faz o mesmo por ela. Esse é o amor como caminho de individuação. Duas pessoas que se apoiam mutuamente na jornada de se tornarem quem realmente são. Então, como saber de fato se essa pessoa é para você? Jung não oferece uma lista de checagem, mas alguns sinais podem indicar que você está diante de um encontro sincronístico, de uma conexão que tem propósito na sua jornada de vida. Primeiro, você se sente mais você mesmo quando está com essa pessoa? Não uma versão melhorada ou disfarçada, mas genuinamente você. Um amor verdadeiro não exige que você use máscaras. Pelo contrário, ele te convida a tirá-las. Segundo,
Essa pessoa te inspira a evoluir, não de forma coercitiva ou crítica, mas simplesmente por existir e ser quem é. Você se vê querendo ser melhor, não para agradá-la, mas porque ela desperta em você o desejo de crescimento. Terceiro, vocês conseguem sustentar a tensão dos conflitos sem destruir a relação? Brigas acontecem, desentendimentos são inevitáveis, mas vocês encontram formas de se reconectar, de se entender, de crescer juntos através dessas dificuldades. Quarto, existe reciprocidade no esforço de compreensão? Ambos estão dispostos a olhar para dentro, a trabalhar suas sombras, a assumir responsabilidade pelos próprios padrões. Ninguém está apenas esperando que o outro mude. E talvez o sinal mais importante, você sente que essa pessoa te vê de verdade. Não apenas o que você mostra, mas também o que você esconde. E mesmo assim ela escolhe ficar. Isso é raro, é precioso e é um dos maiores presentes que um ser humano pode dar ao outro. Em última análise, Jung via o amor não como um destino, mas como uma jornada iniciática. Um caminho de transformação profunda, onde duas pessoas se tornam guias uma da outra no processo de individuação. Não é sobre encontrar alguém que te complete, mas sobre encontrar alguém com quem você possa compartilhar a jornada de se tornar completo. Esse tipo de amor não é para os fracos de coração. Ele exige coragem para olhar suas próprias sombras, exige humildade para reconhecer suas projeções, exige vulnerabilidade para mostrar quem você realmente é e exige compromisso, não com a pessoa, mas com o processo de crescimento mútuo. Quando você encontra alguém assim, você não sente apenas borboletas no estômago. Você sente um chamado profundo da alma, um reconhecimento que vai além das palavras, além da lógica, além do tempo. É como se duas correntes de rio que sempre estiveram destinadas a se encontrar finalmente convergissem. Mas lembre-se, mesmo que o encontro seja inevitável, isso não garante que será fácil. Não garante que será eterno. O que garante é que será significativo, que essa pessoa terá um papel importante na sua evolução, e você na dela. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa, porque o amor verdadeiro, segundo Jung, não é medido em anos de duração, mas em profundidade de transformação. Não é sobre quanto tempo vocês ficam juntos, mas sobre o quanto vocês crescem enquanto estão. E se você está com alguém que te desafia a se tornar a melhor versão de si mesmo, que te vê em sua totalidade e ainda assim escolhe ficar, você encontrou algo que muitos passam a vida inteira procurando. Não a pessoa perfeita, mas a pessoa certa para o seu caminho. E isso é tudo.